Oi, boa noite. Boa noite. Oi, vamos entrando. Lari, Bruno, Alessandra. Oi, Ale, quanto tempo? Tudo bem? Doutora Andréia. Pedro, Fabi, boa noite, gente. Boa noite. É com muita alegria que nós estamos aqui novamente para mais uma live. A nossa convidada de hoje é a doutora Andréia Tanuri. Nós vamos falar um pouquinho, sobre o nosso parceiro do dia a dia, que é o laser, que nos ajuda aí na recuperação dos tecidos, nos ajudando aí no pós-parto. E a doutora Andréia, ela também faz o laser, ela também é laser terapeuta. Então, nós convidamos ela para falar sobre essa parte da visão do médico, né, sobre o laser. E eu espero que vocês gostem, né? Doutora, fala um oizinho pra mim, pra eu poder te chamar. E a gente já começa, porque nós não queremos perder nem um minuto. Nós sabemos que passa muito rápido. A gente fala, nossa, 1 hora. Mas passa, assim, muito rápido. Quando a gente vê, já acabou, né? Deixa a doutora falar um oizinho pra mim, pra gente conseguir. Vai o pessoal entrando. Olha lá, doutora. Eu vou chamando, a gente vai se apresentando enquanto o pessoal chega, tá bom? Aguardando a doutora. Conectando. E lá está ela! Tudo bem, Oi, doutora? Leia, tudo bem? Boa noite, tudo Boa jóia? noite. Tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo bem também, A gente graças já a estava Deus. conversando agora mesmo, né? É Que verdade. legal. A galera entrando aí, ó. Boa noite, gente. Pode se apresentar, doutora. Duvido que alguém que tá aí não te conheça, mas É, acho que a última live, a outra live, eu nem me apresentei direito, então hoje eu vou me apresentar melhor, né? aí, vai lá. Vou aproveitar que tá, né, mais calma ainda aqui. Bom, eu sou ginecologista obstetra, formada pela FAMEMA em 1998, vou fazer esse ano 22 anos de formada. E eu fui, depois da faculdade, fui para São Paulo fazer residência na Escola Paulista de Medicina. E fiquei lá em São Paulo por 10 anos. Fiz mestrado, pós-graduação, enfim, fiz minha pós-graduação, o mestrado principal que eu fiz foi em uroginecologia, incontinência urinária, tratamento cirúrgico, né? E aí, lá em São Paulo, nesse período, a minha primeira filha nasceu, Beatriz, em 2006. E isso aí foi mesmo profissionalmente, foi um marco muito grande na minha vida, né? Porque antes eu era total para a profissão e depois aí eu tive um curso prático de, né, de Ser mãe. obstetrícia, de obstetrícia, de toda, principalmente essa questão de amamentação, né, que é muito intensa. Então, acho que isso daí realmente para mim foi um momento bem importante, não só como na família, mas também profissional. E porque realmente eu tive uma gestação muito tranquila e foi tudo tranquilo. A amamentação também foi muito assim prazerosa, muito tranquila, mesmo assim muito desgastante trabalhar, amamentar e tudo, e isso foi muito intenso. Então, eu imagino o lado das pacientes, porque para mim foi intenso amamentar, eu não tive fissura, minha pega foi tranquila, e mesmo assim foi muito intenso. Eu vivia na ordenha, né, na bombinha para deixar leite, para amamentar, aquela história de mãe que quer amamentar e quer trabalhar, né? Então, eu vivi isso muito intensamente. E aí, depois que ela nasceu, a vontade de voltar para Marília foi começando a ficar mais intensa. Então, quando ela tinha 2 anos e meio, em 2008, é que a gente veio para Marília. Minha segunda filha nasceu aqui. Então, eu acho que, assim, em termos de profissionais, ter vivenciado tudo isso, da questão da amamentação, foi muito rico, né, para essa vivência, né? Então, e aí
eu até hoje o assunto é o laser, né? Então tem tudo a ver com essa questão do aleitamento. E, na verdade, eu até gostaria de dizer que toda a minha formação em obstetrícia e tudo, eu não tive contato com o laser, até porque o laser é um pouco mais novo que isso, né? Não que ele seja novo, mas que assim o uso clínico mesmo é mais recente, né? Mas eu tive contato com o laser depois que eu comecei a ver vocês, consultoras de amamentação, e, enfim, que trabalhavam já com isso, e eu recebi as pacientes que tinham bons resultados com a questão do mamilos, né? Deu uma Então, travadinha. Vamos ver, acho que vai voltar. Doutora? para mim tá normal. Deu uma Pra... travadinha, mas só Tá. falar o último. Você estava falando do que começou a ver os bons resultados, né, dos pacientes. Parou aí. E isso tem um pouco mais de um ano, e eu comecei a. Isso me despertou muito interesse para conhecer essa ferramenta, né? Como é que funcionava. Eu comecei a ficar muito assim interessada em saber como é que funcionava esse laser que ajudava tanto as mulheres na amamentação. E até essa questão de ter um conhecimento mais profundo na questão da amamentação, eu sentia isso como uma necessidade. A gente não tem muito isso na formação obstétrica, né? Na formação na residência e tudo. Então, isso foi recente na minha vida. Isso quem me despertou foram vocês, né? Doulas e consultoras, e vocês todas que. Então, enfim. E aí, desde o ano passado, que eu fui estudar isso aí, e aí eu descobri realmente um mundo de benefícios do laser para as puérperas, e não só para as puérperas, mas em muitas situações em que a gente vive no consultório, que não era apenas para a cicatrização de mamilo que ele poderia ser usado, né? Então, isso, assim, realmente, hoje em dia eu uso o laser quase que diariamente na minha vida, na minha prática clínica, e isso realmente faz muita diferença. No consultório, quase que diariamente, essa questão do hospital, pós-parto, e até em casa, né, que a gente se habitua a usar o laser, então é uma coisa muito, assim, não tem volta, né? E por isso que eu acho muito, assim, importante falar da questão porque quando eu ouvi falar sobre o laser, na amamentação, eu tinha muitas dúvidas com relação a isso, eu não entendia como é que milagre era esse, né? E realmente, então por isso que eu achei bem interessante poder falar sobre esse assunto aqui, porque realmente faz toda a diferença, né, Neia? Faz. E assim, eu vou começar a falar então sobre o laser. Fica à vontade. Porque assim, muita coisa, quando eu comecei a estudar sobre isso, as dúvidas eram muitas, né? O que é o laser, né? O laser é um equipamento que produz luz. E essa luz é que ela é a energia que a gente dá para o tecido, a nutrição que a gente dá para o tecido. E, na verdade, dentre vários mecanismos de ação da luz do laser, um dos principais é a ação na mitocôndria, né? Produzindo energia, produzindo ATP, e isso, como todas as células do nosso corpo têm mitocôndria, a gente pode agir com laser em diversas situações, em várias células, em vários tecidos. Então, essa é porque parece mágica, né? Tanto efeito que ele tem, mas realmente porque ele age na matriz, na mitocôndria, na nossa célula da respiração e da produção de energia. Então, e não só nela, mas, né? Então, a partir daí que eu comecei a realmente entender que não era mágica, que era mesmo fisiologia, né? Que o laser, ele restabelece o funcionamento energético da célula, ele nutre a célula. Na verdade, ele nutre a célula lesada, né? Lesionada. Então, uma célula, quando ela tem uma lesão, ela diminui o seu metabolismo, diminui a produção energética.
E a nossa mitocôndria, ela realmente diminui o seu funcionamento. E aí, quando a gente dá a energia do laser, a, a, a energia se restabelece, aquela restabelece a função, e aí é possível a célula se regenerar, ela manter a função que é original dela mesma. E aí que ela consegue se regenerar. E é esse o principal mecanismo de regeneração dos mamilos no pós-parto. É lógico que o que é importante é que a amamentação é muito intensa mesmo, e muitas mulheres acabam desistindo de amamentar por conta da dificuldade da dor, né? Porque é, é muito intenso muitas vezes, e por mais que ela queira, e isso muitas vezes chega num limite do impossível, né? Então a gente vê que muitas mulheres deixam de amamentar por isso, por conta dessa dificuldade, da dor, né? E o laser, ele trouxe essa possibilidade de manter, de voltar mais rapidamente à função, né? E possibilitar que muitas mulheres possam amamentar. Agora, não tenha dúvida que a principal causa de dor na amamentação, né, como vocês falam, são as fissuras. E se não tiver um manejo clínico, uma boa pega e posicionamento do bebê, o laser não adianta para nada, né? Então é sempre muito importante manter acho que vocês, consultoras de amamentação, têm um papel fundamental nesse processo, porque o laser é só um complemento, né? Então é importante manter essa questão do manejo ali clínico mesmo, do olhar, da pega, enfim, de Apertar essa todo. pega, né? É aquilo que a gente fala, doutora. Eu vou lá, faço laser, né? Vamos supor, faz uma fissura, o nenê pegou errado, machucou. A gente faz o laser, mas se não corrigir a pega, ele vai machucar de novo, tirar seu peito e não deixar machucar. O que vai acontecer é que ele vai recuperar esse tecido mais rápido, mas é a pega do nenê que vai ditar que não vai doer mais. Então, quando ela fala de manejo, é isso, é ir ajustar a pega, ensinar para a mãe como fazer essa pega e proteger esse mamilo, porque o mamilo ele tem que entrar na boca, dentro da boquinha do nenê, e ele entra num espaço onde não tem atrito, então não machuca, né, na verdade. E o laser ele vai fazer, né? Ele vai fazer a ação, ele vai sarar, só que manejar é importante mesmo. Vamos lá, Exatamente. tem muita coisa para falar de laser, né? Exato, uma coisa que eu sempre pensei, né? Porque o laser, esse laser que a gente usa para essa regeneração do tecido e tudo, é o laser de baixa potência. Porque a gente fala em laser, parece um negócio assim, tudo é laser, né, hoje em dia. E é importante essa ideia de que o laser de baixa potência, ele produz energia luminosa que no tecido é absorvida e transformada em energia química, que nesses processos químicos das celulares, né? E esses outros lasers, o laser de alta potência, ele transforma a energia luminosa em energia térmica. Então, tem aí os lasers usados cirúrgicos para cirurgia de miopia, para, enfim, para dermatologia, para tudo que precisa de uma lesão térmica, né? Um dano térmico no tecido. É diferente desse laser, que ele é um laser de baixa potência. Então, ele dá menos energia, essa energia não chega a trazer um dano térmico no tecido. Ele produz a célula que absorve essa energia, ela transforma essa energia em energia química na célula, né? Então, isso Promovendo já aí. responde, né, doutora? Muitas perguntas, quando a gente vai fazer o laser, elas perguntam, vai doer? Vai queimar meu tecido? Né? Então, é isso que a doutora está Exatamente. explicando, que esse laser não queima, ele não vai causar dano, né? Ele vai só Isso. promover que a célula seja tocada, que é a mitocôndria, uma organela celular, seja tocada pela luz e Nutrida. nutrida, né? Como é um alimento mesmo, né? Que faz ela despertar lá
a produção do ATP, que é a energia celular. E por isso vem uma das causas é a regeneração do tecido, é a modulação da inflamação, é a diminuição do edema e da dor. Então respondem tudo muito juntos. Então não dói e não queima a sua pele. Pode ficar tranquila, né? Exatamente. E essa questão desses mecanismos aí de ação, né? Então, esse efeito na mitocôndria. Na verdade, como é que é esse efeito na mitocôndria, né? Quando a gente lesa a célula, existe um bloqueio do metabolismo, existe uma diminuição, bloqueio da entrada de oxigênio na célula. E o óxido nítrico, ele ocupa ali o receptor do oxigênio. Quando a gente dá a luz do laser, existe o desbloqueio do receptor do oxigênio. Então, o oxigênio consegue entrar na célula e aí existe essa produção de ATP. E o óxido nítrico, ele sai para a circulação sanguínea. Então, além de ter aquele efeito local na célula, existe um efeito sistêmico, que o óxido nítrico, ele causa vasodilatação, ele melhora a oxigenação dos tecidos. Então, além do efeito local, existe um efeito sistêmico e também esse efeito anti-inflamatório, né? Existe uma modulação do estresse oxidativo mesmo, existe uma ativação dos antioxidantes, né? Que a principal é a superoxidesmutase, que é uma enzima que está relacionada com a retirada dos radicais livres mesmo da circulação. Então, assim, são mecanismos realmente livres, os antioxidantes, ele diminui toda a cascata de inflamação. E essa cascata de inflamação diminui aí o edema e a dor no local. Então, ele diminui edema, diminui dor, diminui inflamação realmente. E esse efeito pode ser tanto local e muitas vezes também sistêmico, né? Então, realmente, e aí a gente consegue usar no pós-parto, para a puérpera, tem muito, muito benefício, porque a gente conseguindo regenerar o tecido, a gente consegue regenerar o mamilo que está lesionado, a gente consegue tratar aí um períneo, melhorar o edema e a dor de um períneo no pós-parto, né? A gente consegue melhorar a dor da própria cicatriz de cesárea, né? Então, assim, não é só o mamilo, mas todo o conjunto da puérpera que pode ser melhorado com o laser. Além do efeito sistêmico, né? Eu faço até no coto umbilical, quando cai. Sabe quando o umbigo, ele cai e só fica um granuloma lá dentro, assim, ele cai o coto, mas ele continua com aquela pelezinha e às vezes sangra. Então a gente aplica o laser lá também, seca rapidinho, é muito bom. Para o bebê também, né? Até para o bebê eu não sei, eu não faço, mas eu sei. Bebê, tem casos assim de assaduras que a gente pega em bebês por questões alérgicas mesmo, né? A alergia da proteína do leite da vaca, que promove aquelas alergias, aquelas assaduras bem, bem feias, né? Então, assim, o laser é rapidinho, 24 horas ajuda, né? Outra pele, é muito legal, muito. Você sabe que ontem, ó, eu machuquei meu dedo num vaso aqui. Nossa, olha, fiz o laser, já parou, não tá doendo mais, é ótimo, né? Não, eu estava comentando com a doutora antes da gente entrar, que eu fiz, no dia 30 de agosto do ano passado, eu fiz uma cirurgia de pálpebras. Era um sonho que eu tinha, que a minha pálpebra era caída, de família, isso eu queria fazer. E eu fiz. E no mesmo dia, então eu tinha que pôr muita compressa fria, e no mesmo dia eu já apliquei o laser, aí depois de 48 horas, de novo. No quarto dia, gente, eu já tirei os fios, eu já fui tirar os pontos. O médico que fez foi o Dr. Lucas, ele ainda falava, Ney, eu não acredito, tá tudo solto aqui os fios. Quer dizer, já estava tudo cicatrizado, o fio corria solto. E nós retiramos os pontos, gente, com 4 dias de pós-cirúrgico. Então, assim, foi muito bom. E não deixou eu ficar com edema, porque quem faz geralmente fica com aquele olho de guaxinim, assim, né? Muito edemaciado, muito roxo. O meu quase não ficou nada, ficou um pouquinho aqui, assim. E uma recuperação muito rápida mesmo. E não deixa formar queloide também, né, doutora? Assim, ele acaba... É possível... Não é fibroso, né? É que assim, tem gente que já tem uma certa
Uma predisposição, né? predisposição, tem todos os outros fatores aí. Mas, assim, com certeza a cicatriz, ela tem um melhor potencial de ser... Então, assim, se a cicatriz ficou de uma certa forma, ela provavelmente ficaria pior que sem o laser, porque ele melhora o aspecto assim, o potencial da cicatrização e o restabelecimento, né? Ele regenera o tecido, na verdade. Então, a chance de ter uma cicatriz é muito menor, com certeza. E a questão Menina, também... pode ia falar. falar para elas, se tiverem dúvida e quiserem, a doutora está aqui, nós vamos respondendo para vocês, tá? Se tiverem dúvidas sobre o laser, sobre, enfim, a dúvida sobre esse assunto, a doutora está aí para responder. E também vamos aproveitar aí para falar sobre o efeito laser sistêmico, né? Que o laser sistêmico, ele é, na verdade, a irradiação com a luz do laser no sangue, né? Então, a gente dá energia para o sangue, aí que ele é feito normalmente no pulso, mas pode ser feito em qualquer vaso, e normalmente aí a gente demora uns 30 minutos para fazer num adulto. A gente usa uma Mas assim, né? Coloque ele aqui, eu exato. vou colocar para mostrar. E ele acaba fazendo todos esses efeitos, melhora a oxigenação do sangue, diminui antioxidantes, porque ele tem esse efeito antioxidante, melhora a oxigenação da hemoglobina, então ele leva mais oxigênio para os tecidos. E tem também um efeito na melhora do sistema imunológico. É lógico que precisa fazer, ele tem ação em quem não está bem, em quem não está em equilíbrio, não é para fazer em quem não tem nada. Mas, assim, num pós-operatório, num pós-parto, né, nessa situação aí de pós-parto, ele tem até trabalhos mostrando que melhora a depressão pós-parto, porque ele melhora a oxigenação dos tecidos, do sangue, diminui os antioxidantes, os inflamatórios, e ele age também nas células do sistema imunológico, melhorando seu funcionamento, potencializando por exemplo, os linfócitos e a nossa imunidade aí para responder aos agentes externos. Então, é bem interessante em situações como pós-parto, pós-cirúrgico, o laser sistêmico e a irradiação direta no sangue, né, Neia? Tem um resultado muito bom, né? Para as dores de cabeça, para as dores nas costas do marido. E aí vai, né, doutora? A filhinha corta o dedinho. E ela não sabia nem falar direito ainda. Ela falava, mamãe, faz o laser. Porque para dentição, tem bebês que estão nascendo dente, por causa de todo aquele processo inflamatório. Na verdade, as dentistas são as que mais usam esse laser, na verdade, né? Porque existem. Eu até recebi várias mensagens no Instagram quando eu postei de dentistas, amigas aí, que usam diariamente, porque para as questões dos problemas bucais aí, de pós-cirúrgico, de gengivite, enfim. Elas usam muito o laser realmente porque ele tem um efeito muito importante na mucosa, na cavidade aí oral. Muito usado pelos dentistas, pelos fisioterapeutas também, que tratam dores musculares, né? Tratam aí as inflamações mais crônicas, né? Dos músculos, de tendões, e a gente sabe que o resultado é bacana, né? Tem vários profissionais que trabalham com eles aqui em Marília, assim, nessa linha. E falando ainda de pós-parto, doutora, do laser no pós-parto... É que eu acho que no pós-parto ele é fantástico, né? Porque ele ajuda em várias situações. Eu mesma, sempre no hospital, eu faço laser no dia seguinte, se for cesárea na cicatriz, no mamilo, no períneo, e assim, virou uma rotina isso, e aí depois muitas que vão para você faz depois, elas voltam no consultório, eu faço de novo, porque realmente nesses tecidos sempre existe uma lesão, o bebê começa a mamar, mesmo que ainda não tenha fissura, mas já existe alguma lesão ali, né? Então, isso, quanto mais precoce a gente atuar, menos chance dela fazer a fissura. Então, isso realmente faz muito efeito, né? E elas acabam tendo menos dor no pós-operatório, menos dor no períneo, menos dor na cesárea. É fantástico, né?
E E ainda olha quando os dá. mitos, assim, né, doutora? Vai para você, eu já pego diferente e você vê, né, na outra consulta. É, É muito louco, né? É muito rápido, né? é, com certeza. Você ia falar alguma coisa, pode falar. Eu te Não, que eu ia cortei, falar né? do pós-parto, né, que é a área que a gente mais atua. E, olha lá, ó, eu não fiz e minha cesárea ficou muito dolorida. É, Realmente, cesárea dói mesmo. dói, mas assim, eu percebo que quando a gente vai, que eu tô na consultoria, e mesmo se foi pós-cesárea, e a gente faz na lesão, e elas levantam, elas falam, não é que melhora mesmo? Não é que melhora É, mesmo? Porque é meio que momentâneo, assim, é muito rápido a ação do laser, sabe? Tem pessoas que não sentem e outras sentem mais ainda, né, a eficácia dele. Mas de é. todas que a gente acompanha e vê, né, doutora, é sempre muito positivo a ação, a função Normalmente do laser. esse efeito e mais imediato da inflamação e tudo, mas no dia seguinte que tem um efeito mais intenso, né? De melhora Potencializa. dessa, de essa a cicatrização, a reação inflamatória, o edema, né? É. Então na E verdade, outra, e pode pode falar. falar. Uma experiência que eu tive também foi numa queimadura. Eu atendi uma pessoa que tinha se queimado e assim, no outro dia, eu até tiro foto, eu falo, ó, vou tirar foto, eu vou aplicar, vou tirar foto, eu vou aplicar o laser e vou tirar foto, e amanhã você vai mandar outra foto. Então, assim, até elas não acreditam, elas falam, não é possível, que só depois do laser já tem essa. Eu falo, é. E aí no outro dia, né, aí tá sob o efeito do laser ainda, então já é outra situação, o mamilo já tá de outro aspecto, e essa queimadura, assim, foi fantástico, assim, a recuperação é fantástica. Então, assim, a nossa especialidade é pós-parto, né? Mas eu tô indo fazer um curso em São Paulo, se Deus quiser, no final de maio, para tratar o laser em outras questões, queimaduras, Assim, escaras, feridas, até as cirurgias estéticas, né, que causam aí uma recuperação mais rápida, com menos edema. Então, vamos ver, né, se o coronavírus deixar o pessoal manter os cursos, né, porque o pessoal tá tudo tem um monte de gente cancelando, mas para isso, para ampliar um pouco mais, porque nós temos um material tão potente nas nossas mãos, né? verdade. E às vezes a gente faz pouco uso mesmo, e porque as pessoas não sabem de toda a potência que o laser tem, né? Verdade. Até, né, você podia falar sobre a candidíase mamilar, né? Que a gente usa o laser também para tratar. E eu, eu penso que às vezes isso é uma coisa que muitas pessoas não sabem, né? Dessa Nem possibilidade. sabe que tem, E né? a Então, assim, candidíase, na verdade, o fungo, né? Ele é uma das vamos dizer, das intercorrências que podem vir desse período de amamentação é o fungo no mamilo, a candidíase mamilar. Normalmente a paciente refere muita, você me fala aí que você tem mais experiência do que eu, né? É mais assim, muita dor na amamentação, né? uhum, Normalmente é um mamilo mais vermelho, brilhante, às vezes descama, coça. E é um diagnóstico difícil muitas vezes, porque doer, muitas coisas dói, fissura dói. Então, assim, às vezes esse diagnóstico não é tão simples. Muitas vezes o bebê tem a cândida na boca, na cavidade oral, né? O sapinho, mas às vezes não é bem visível e mesmo assim é uma possibilidade aí de dor na amamentação, né? sim. E pode falar. É que assim, muitas procuram a gente que elas referem uma dor enfisgada. Então, o bebê abocanha, ela tem uma dor enfisgada e que elas queixam assim, que vem irradiando para a costela. É uma dor enfisgada que irradia para a costela. Às vezes, o próprio pediatra, o obstetra fala, na boquinha do neném tem branco, tem sapinho. Mas aí, se a gente avaliar que a cândida é uma doença oportunista, né? O nenê, gente, na maioria das vezes ele tá saudável, ele dorme bem, ele faz o sono de repouso, ele consegue se recuperar, ele dorme, ele mama, ele tá gordo, tá ganhando peso. E quem tá só um fiapo é a mãe, porque a mãe tá com privação de sono, muitas vezes ela não se alimenta bem, ela não tem uma rede de apoio que ajuda, né? Então, por si só, a resistência dela vai cair, a imunidade dela cai, a gente sabe no pós-parto, na gestação e no pós-parto. Aí, se você juntar outros fatores, por exemplo, o uso de absorvente, eu e a Laura falamos isso aqui na outra live, o uso de absorventes, né? Ai, meu mamilo tá pingando muito, tá vazando, então deixa o absorvente.
ou a concha, aquela concha de silicone. O que acontece? Eu tenho secreção, eu tenho leite, que é um alimento vivo e muito rico, e aí eu vou tampar ele. Então eu vou deixar ele no escuro, úmido, e é o que quente, é o que fungo gosta para se proliferar, né? Então, o que a gente sabe? Que quanto mais arejado esse mamilo, melhor, menos chance de ter fungo, né? Mas às vezes, mesmo com esses cuidados, pode ser que aconteça pela imunidade da mãe tá baixa, pelo nenê ter manifestação na boquinha, tá? Como que a gente procede? É como a doutora falou, é um diagnóstico difícil de ser fechado, né? Muitos profissionais, até assim, a mulher queixa, e tem muitas pacientes que recorrem a gente falando que não deram muito ouvidos para ela, porque é uma dor, mas ela não sabe explicar, mas é uma dor que pode levar uma mulher a desistir de amamentar, por exemplo. Com certeza. Né? Levam muitas a desistirem. Então, um dos nossos aliados também é o laser. Nós associamos o azul de metileno, né? Então, tem uma técnica, um protocolo que a gente usa, que passa o azul de metileno, deixa ele corar aqui então, a gente vai passar ele no mamilo, um pouco na areola, deixa ele corando com uma gase, 5 minutinhos, retira, e aí nós vamos aplicando laser para ele ir atingindo essa região dos fungos, né, fúngica. Mas associado a isso, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos reabilitar essa flora da mãe. Então, a gente já sabe que só o tratamento por si só, se a mãe não melhorar a alimentação, então, por exemplo, eu nas minhas consultorias, teve uma última que eu fiz, assim, foi bárbara, porque ela fez certinho, no retorno ela já não tinha mais queixa de dor, embora a gente sabe que fungo é um negócio muito chato para ser tratado e mais longo, mas ela já tinha melhora daquela queixa, mas ela foi super disciplinada. Então, uma das coisas que a gente, por exemplo, orienta a tirar glúten, açúcar, leveduras, tudo que é mais fácil do fungo se proliferar, né? Então, nós estamos mexendo na alimentação, reequilibrar a flora da mãe. Então, uso de kefir, de probióticos, de prebióticos, probióticos. As duas coisas. As duas coisas, um é alimenta o outro, né? Nós vamos reequilibrar essa flora da mãe e a resposta é muito boa. Embora fungo seja muito chato de cuidar. Então, qual é a primeira recomendação que a gente faz? Gente, então tem que cuidar. Não abafem o peito. Usem rosquinhas, olha, façam rosquinhas que vão encaixar no mamilo. Ai, meu mamilo tá doendo, eu quero pôr a concha. Então, assim, ó, usem rosquinhas. Nós já ensinamos a fazer, depois eu vou gravar um vídeo e eu vou deixar lá no feed, ensinando de novo como que faz as rosquinhas, tá? Porque com a rosquinha, ó, eu deixo o mamilo livre e aí eu coloco o sutiã, ele não fica preso, não fica prendendo, amassando, apertando o sutiã, tá? E evitar ao máximo usar esses absorventes, porque eles são ultra absorvíveis. Então a gente não nota, acha que sempre tá seco, e na verdade tá encharcado e tá proliferando o bichinho aqui. A gente fala assim, vai no médico, então você põe ele para não ficar vazando na sua roupa. Voltou do médico, tira, bota lá uma fralda de pano, e à medida que vai molhando, vai trocando. Isso é durante a pojadura, depois passa, né? E é uma forma de evitar. Precisa também tomar cuidado com as coisas do bebê, né? Então, a boquinha do bebê, chupeta, bico, porque isso pode proliferar o fungo, né? Então, precisa tratar junto a boquinha do bebê. E aí, às vezes, volta lá com o bico, com as coisas. O tratamento sempre é em dupla, né? Sempre vai tratar a mãe e o bebê. Então, você vai ver que o pediatra vai prescrever Dactarin para passar na boquinha do neném, né? Ou Nistatina, que seja. Mas vai tratar o bebê e tomar cuidado com esses bicos mesmo, né? Bico nunca é bom, né? E nesses casos aí, a maior chance ainda de fazer uso, a maior chance de proliferar mesmo. Com certeza. E a questão do PDT, que é a terapia fotodinâmica, né, que é a luz com azul de metileno oxigênio, e aí ele tem um efeito antimicrobiano, ele não serve só para o fungo. Ele pode ser usado para fungo, bactéria, vírus, e a membrana desses agentes microbianos, né? Então, eles são usados, e aí você consegue, com a luz do laser, e esses corantes que são ativados, com um exemplo, né, o azul de metileno, tem azul de toluidina, tem outros corantes que podem ser usados, eles são ativados, eles liberam uma grande quantidade de radicais livres,
de oxigênio que destroem esses agentes. Então, a grande vantagem, às vezes, de lesões, até feridas infectadas, é que eles têm uma ação antimicrobiana e podem aí ajudar nos tratamentos antibióticos, que muitas vezes, antibióticos, antifúngicos e tudo, que muitas vezes são difíceis e que podem melhorar com, né, potencializar o efeito, lógico, que precisa ter todo um outro tratamento conjunto, né? Mas, enfim, é uma forma aí de conseguir, às vezes, respostas que antes você não conseguia. E a candidíase malária é uma delas, porque tem muitas cândidas que são resistentes à anistatina, e aí a mãe fica passando, e aí não melhora, e passa, e não melhora. Então, a opção do... Só que, normalmente, uma sessão só não é suficiente, né, Neia? Muitas vezes tem que fazer algumas sessões aí, porque... Mas, enfim, é uma excelente opção para isso, né? Tem uma resposta muito boa. Doutora, tem uma pergunta aqui de uma seguidora. Ela pergunta assim, ó. O laser seria indicado para a síndrome de Raynaud, do fenômeno de Raynaud? Não, síndrome de Raynaud é difícil, né? Porque, na verdade, o Raynaud é calor, né? Isso que eu Então, é falo. uma vasoconstrição e aí o Raynaud não dá para dizer que ele tem melhora com o laser, não. Uma dica que eu dou para Raynaud é fazer uma trouxinha de arroz cru e esquentar no micro-ondas. Arroz cru, faz uma trouxinha, igual um saquinho. E aí você vai amamentar, põe embaixo da perna esse saquinho, para ele manter o calor. Você Ele tirou o pode ser nenê, feito, né, Neia? Ele pode ser feito no Raynaud, mas não pode. dá para dizer que ele vai resolver, Ele não. vai solucionar, porque é um É, problema ali de periferia, de irrigação, né? Então, a hora vasoconstrição. que você tira o nenê, que ele, a boquinha tá no quentinho e vem para a temperatura mais fria, principalmente agora no inverno, é que você nota esse Raynaud mais gritante. Então dói, porque fica até branco. Então o que você faz? Pega o mamilo e pega aquela trouxinha de arroz e coloca no calor, né? A queixa também depois do banho, né? Quando sai do banho mais quente, em temperatura mais... Agora que vai mudar a estação, fica mais frio, então sente o mamilo, fica bem, bem esbranquiçado mesmo, faltando irrigação sanguínea ali, né? Então a dica é o calor, é colocar calor ali. Certo? Respondido, Vanessa? Depois vamos ver se tem mais perguntinhas aqui. Tem a Mari Beguini falando que eu tirei as dores dela como um milagre, é o laser. Realmente fez diferença, né, Mari? Fez diferença mesmo. E alguém mais quer perguntar, gente? Fica à vontade. Eu tinha falado para a doutora que em caso de hemorroida também, existem aí as hemorroidas. Se você quiser falar um pouquinho, doutora, desse processo da hemorroida, porque tantas mulheres têm hemorroida na gestação e no pós-parto. E como a gente atende muito pós-parto, a gente acaba pegando muita, né? Muita sim, não muita, mas algumas. E o laser tem uma ótima resposta também, né? Com certeza, né? Ele tem um efeito cicatrizante. Muitas vezes essa região aí tem toda uma lesão, né? No pós-parto. E ele tem um efeito regenerativo, tem um efeito anti-inflamatório, antiedematoso. Então, é muito interessante aplicar o laser na hemorroida nessa fase de pós-parto aí. Bem, ajuda muito, né? Lógico que tem que ter toda uma avaliação da necessidade de um tratamento mais, né, enfim, essas hemorroidas trombosadas, tudo, mas assim, um dos casos que são os casos mais leves e que não tem, que, enfim, normalmente ele ajuda a uma regressão mais rápida do processo inflamatório, né, que é muito interessante, com certeza. A nossa orientação é sempre assim. Você já comentou com o seu obstetra sobre hemorroida? Ai, não, ainda não voltei lá na consulta, né? Eu falo, então eu vou aplicar o laser, nós vamos fazer. Mas eu quero que você comente com ele, porque pode ser necessário realmente uma avaliação, pode ser necessário algum procedimento, usar até alguma medicação, que a gente sabe, né, doutora? Sim, com certeza, mas ajuda muito. Mesmo nesses casos que precisam de um tratamento assim mais intenso, né? Às vezes até cirúrgico, que a exceção são poucas, a maioria resolve com tratamento tópico local, com analgésico e com o laser, com certeza. O restabelecimento da regeneração do tecido é muito mais rápido com o laser. O laser, né? Ele tá aí, é um grande aliado. Tem aqui na nossa cidade, tanto eu, quanto a Laura, quanto a doutora. Tem mais profissionais que usam também, né? Mas, assim, é o nosso aliado. Eu não saio de casa sem ele, porque ele vai complementar mesmo o nosso trabalho, né?
não tem jeito, ele vai ajudar muito mesmo nesses processos aí. Com certeza. E aí? Será que alguém quer perguntar mais alguma coisa? Ficaram... É um assunto... Olha lá, quantas aplicações no pós-parto na incisão cirúrgica? Olha, não tem assim uma quantidade, né? A quantidade é até cicatrizar, até melhorar a dor, até melhorar o edema, o inchaço. Então, assim, depende muito de como tá, do aspecto da dor. É igual o mamilo. Quantas sessões? Quantas forem suficientes para restabelecer a função? Então, assim, na cicatriz, na cesárea ou no períneo, a gente faz a quantidade necessária para restabelecer, enfim, melhorar a dor, restabelecer o edema e cicatrizar, como o mamilo, né, Néia? Quantidade de sessões necessáas para... Mas lembrando Normalmente que 3, 4, mas lembrando que normalmente num mamilo. A aqui vai doer cirurgia... um pouco, né? Não tem jeito. Exato, a gente faz para ajudar e tudo naquela fase inicial e normalmente logo já se restabelece e já melhora, mas o que a gente consegue identificar mesmo é uma fissura mamilar. Lógico que depende da fissura, né? Mas normalmente a maioria, máximo umas 4 sessões, acaba restabelecendo, né, Neia? Sim, até menos, viu, doutora? A nossa consultoria é sempre uma consulta e um retorno. Se precisar muito, eu volto uma terceira vez. Mas acertando a pega e ela Com vai. certeza. É um máximo aí, né? É o máximo. Aqui tá perguntando qual o intervalo entre uma sessão e outra. Isso pode ser feito diariamente, se for da sua vontade. Pode ser feito, não existe assim pode ser feito dia sim, dia não, como pode ser feito 2 vezes na semana. Então, assim, depende dos sintomas. A gente pode, se for uma coisa intensa, pode fazer todo dia? Pode fazer todo dia. Até melhorar a função, enfim, melhorar o quadro, né? E pode ser feito dia sim, dia não, enfim. Agora eu quero que você responda essa, ó. Vivi pergunta: o uso do laser pode baixar a imunidade? Não, normalmente o laser ele melhora a imunidade. Baixar a imunidade ele não baixa. Você Ele viu tem até um a efeito. pesquisa falando do laser para o tratamento do corona? Como algo para aumentar a imunidade? Tem, lógico, tem que ser muito Então, pesquisado. Mas que isso. nós sabemos que ele aumenta, nós sabemos, né? Ele age nas células de defesa. A gente pode fazer até o laser nos linfonodos, que ele potencializa ali o sistema imunológico naquela região que está precisando. E quando a gente faz o sistêmico no sangue, por exemplo, ele age nos linfócitos, nos macrófagos, age na hemoglobina, e isso faz com que melhore todo o sistema imunológico sistêmico aí. Então, aliás, no pós-cirúrgico, no pós-parto, tudo, uma das indicações do laser é melhorar o sistema imunológico, né? Tanto que, assim, pessoas com febre, ou que estão, assim, com quadro gripal, ou que tem alguma, enfim, que estão adoecendo, né? O laser, muitas vezes, se você faz precocemente, quando começam os sintomas, muitas vezes ele já ajuda a, vamos dizer, restabelecer mais rápido o sistema imunológico, ajuda a combater mais rápido alguma infecção aí, né? Então, não que ele trate a infecção, mas ele melhora o processo né, de recuperação aí, de inflamação, da resposta imunológica de uma forma geral. Então, baixar a imunidade não baixa, não. Eu tratei minha filha há muito tempo. Ela fazia muito otite, logo que entrou na escola, né? E de repetição, nós tiramos o leite, entrou com leite vegetal. Mas uma otite que eu já tinha levado, assim, 2 otorrinos, e eles queriam colocar um ducto nela. E eu não queria. E eu comecei a fazer laser. Eu tinha feito o curso de laser lá, elas disseram, então eu comecei a fazer. E ver dentro, e ver dentro, de manhã e à tarde. E tratar sistêmico, tratar a imunidade. Acabou. A Valentina nunca mais teve. Até quando eu voltei no otorrino, ela falou, mas o que você fez com a vida dessa menina? Eu levei a maleta, abri pra ela, falei, isso aqui eu fiz. Ela falou, não acredito, né? Ficou muito bom. Eu falei, pois é. Ela falou, não, tá liberada pra natação.
porque era muito feio mesmo o ouvidinho dela, né? Junto com pontual, né? Isso deu uma resposta muito boa. É a prova de que a imunidade melhora demais, né? A Adriana está perguntando na candidíase quantas sessões. Isso também não tem uma quantidade. Normalmente a gente faz até melhorar. Mas a candidíase talvez assim, uma, duas sessões, a maioria das vezes não resolve. Você acaba tendo, não sei qual que é a sua experiência com isso, né? Mas assim, normalmente você acaba tendo que fazer mais sessões, talvez em torno de 4, né? 4. Você pode fazer dia sim, dia não. Pode até espaçar um pouquinho mais, enfim, mas acaba a cada 48, 72 horas, né, Neia? Isso. Mas assim, normalmente uma sessão, duas, como as fissuras, não são suficientes. Acaba tendo que fazer mais algumas sessões, 3, 4, a maioria das vezes resolve. Aí, na verdade, isso aí é decidido conforme a resposta clínica, né? Isso. Eu tinha comentado com a doutora aqui que eu uso um gel desse da Curatec para em casos de lesões mamilares erosivas. Então, quando tem erosão que machuca bem mesmo o centro ali do mamilo e forma aquela casca, então a gente usa esse gel e aplica o laser com ele. E a resposta é muito boa. A regeneração, assim, sabe? Aí eu remarco para daí 48 horas, né? Quando eu uso esse gel aqui, daí 48 horas eu vou reavaliar, é outro mamilo, porque eu tiro uma foto antes do laser, logo após o laser, e peço para 24 horas após ela me mandar a foto. Até as pacientes ficam surpresas, porque é visível, né, a recuperação que o laser promove ali no tecido, né? Estou com uma sensibilidade na região da minha segunda cesárea. O laser pode ajudar? Você viu, Pode doutora? ajudar, sim. Pode, né? Até essa diminuição da sensibilidade da cicatriz da cesárea, isso pode melhorar com laser também. É lógico que o efeito mais intenso é na fase aguda, né? Quando logo que existe o procedimento cirúrgico, que existe aí uma intensa resposta inflamatória, e aí essa fase é a fase de maior resposta mesmo, tanto para regeneração do tecido, melhora da inflamação, melhora do edema, e melhora mesmo a longo prazo. Não dá para dizer que vai ter, mas pode. Ah, muito legal, gostei, adorei bater esse papo, né? Um assunto que a gente é apaixonado, a gente estuda muito sobre laser, né? Porque ele é bem amplo, né, doutora? Para estudar, o curso dele é bem amplo. A doutora passou o dia aí, ó, renovando os estudos. E para falar, ele é muito curto, porque ele é muito pontual naquilo que ele faz, né? Pra gente. Mas eu quero, assim, agradecer, dizer que eu estou muito feliz por ter essa oportunidade de falar com uma profissional ainda, a doutora Andréia, que experimenta, tem como hábito dela também a laser terapia e pode acompanhar aí os progressos, né, do paciente tratado com essa terapia aí, que é formidável, né? Então, assim, eu sou muito feliz e muito grata por ter você no nosso time de laser terapeutas, porque tem muita gente que não acredita, né? Muita gente que... Mas o que eu admiro muito é quando você disse assim, eu comecei a ver e comecei a ficar curiosa. O que isso pode fazer, né? Então, eu acho muito legal despertar isso e simplesmente não ficar no âmbito do julgamento, mas foi atrás e fez, e aí se interessou, se apaixonou e tá aí junto, né, com a gente. E no fim eu acabei eu uso no consultório para várias outras coisas, né? Para procedimentos, Sim. até eu faço no consultório a radiofrequência para matéria que tem aí uma atrofia. O paciente, tá ouvindo? Agora sim, deu uma travadinha. Tenho muitas pacientes no consultório, né, que menopausadas, que têm atrofia, que têm por hipoestrogenismo, então, da menopausa mesmo, né? E aí eu faço radiofrequência, que é um procedimento microablativo. Na verdade, é um estímulo à produção de colágeno, de elastina na mucosa vaginal, né?
E aí eu associo o laser, porque ao mesmo tempo que eu causo ali um processo de um estímulo à produção do colágeno e da elastina, o laser ele melhora essa questão da regeneração, né? Então, assim, eu uso, é um exemplo, mas eu uso no consultório, assim, todos os dias, né, para lesões vaginais, cicatrização de lesões outras, né? Herpes também é uma lesão que tem uma boa resposta com o laser, porque ajuda a melhorar a dor ali e melhora a cicatrização mais rápido da lesão do laser, úlceras vaginais, genitais. Enfim, eu descobri realmente um universo de possibilidades e ajuda que o laser pode dar, e fora que a gente acaba usando diariamente também dentro de casa, né? Então, É, assim, é um instrumento hoje em dia que eu ando com ele do consultório para o hospital, do hospital para casa, e acabo utilizando diariamente, porque realmente tem um universo aí de benefícios, né? verdade, né? E é maravilhoso pra gente ver assim uma profissional como você levantando essa bandeira aí do laser, porque querendo ou não, né? Tem muito pouco falado ainda sobre ele, né? Embora a gente vê hoje algumas Verdade. celebridades ainda que façam. Esses dias estava o Galvão Bueno, teve a esposa do Alok que também postou, até a Nayara estava aí, ela me marcou, falou: "Ah lá, o laser igual o seu." Que ela foi, que a consultora dela é do mesmo grupo de laser que o meu, que é a Sam Salles. E a Sam estava lá fazendo laser nela. Ela teve parto normal, mulher do Alok, acho que todo mundo aí sabe. E, e ela tava lá fazendo laser, ela me marcou, olha lá, é igual o seu, porque eu vivia fazendo nela. Quando a gente termina o curso, então, todo mundo é cobaia, né, doutora? Dor de cabeça, pau, laser. Machucou o dedo, pau, laser. Porque a gente vai ficando apaixonada pela forma que vê a resposta dele e você quer espalhar isso para as pessoas, né? Então, hoje aqui, ó, tem 21 pessoas aqui ao vivo, mas, gente, qualquer lesão, qualquer ferida que precise, que possa se regenerar, a única contraindicação, na verdade, do laser é a oncológica, né? Pacientes oncológicos, gestante, que ninguém vai fazer teste com gestante, né, doutor? Então a gente não aplica em gestantes. E Infecção alguns pacientes. aguda, né? É, Então, por exemplo, na fase aguda de uma mastite, é melhor não não, fazer. não. Então, tem algumas situações. E acho assim, tudo tem que ser ponderado, tudo precisa de um diagnóstico, por isso que eu só faço também das minhas pacientes que tem relação com a minha especialidade. Eu realmente, para as minhas pacientes, quando é uma coisa ginecológica que aí eu não faço em outras coisas de outras Uhum, especialidades. Por exemplo, eu não vou fazer para dor de cabeça. Porque eu acho assim, tudo precisa de um diagnóstico sim. para uma causa, e aí a partir daquele diagnóstico é que a gente vê a possibilidade de fazer um tratamento com laser, né? Então, É. eu faço da parte que eu faço o Uhum. diagnóstico e eu sei o que exatamente, né? Mas assim, eu entendo que as possibilidades são muitas, é que eu faço realmente, ninguém vem me pedir, por favor, para fazer para coisas não ginecológicas, porque eu não vou fazer. Tem que Não. ser um É, tem que não, ser um sim. negócio que eu realmente faço um diagnóstico e, né? Mas assim, realmente as possibilidades são muitas, porque todos os tecidos eles podem ser potencializados, eles podem ser nutridos, todos os tecidos têm mitocôndria e as mitocôndrias o laser ela é uma energia para o tecido, nutre o tecido, na verdade, ele faz com que qualquer tecido do nosso organismo possa funcionar de forma na sua função. Ele dá energia para aquela mitocôndria, para aquele tecido, para que ele se restabeleça. Então, dentro da função que ele. Então, assim, e a gente também tem essa questão da função analgésica, que quando a gente coloca uma potência mais alta, ele pode bloquear o nervo e aí provisoriamente tem um efeito analgésico, temporário, né? O efeito analgésico, mas o efeito analgésico por tirar a inflamação, por tirar o edema, toda essa questão de melhorar esse aspecto aí de antioxidante que ele tem, isso sim é duradouro, porque ele desinflama, ele melhora, além de regenerar, desinflama. Então, assim, a gente consegue aplicar isso em diversas
diversos problemas, né, que a gente se depara, a gente consegue aí com o laser ter alguma resposta, uma melhora. É isso, E Néia? é isso, doutora. Quero agradecer muito, muito. Ó, falta 5 minutinhos, já está acabando a live. Muito mesmo. A Ana comenta aqui que é o tratamento integral das pacientes. É isso mesmo, né? Ter um olhar de forma integral. Isso a A gente sabe Ana, ela bem. tem um monte também de fisioterapia, né? Enfim, consegue ter aí várias aplicações do laser, né? Porque a gente sabe que o resultado é muito bom, né? Então, eu quero agradecer mais uma vez, doutora, pela disponibilidade em partilhar com a gente, das pessoas se beneficiam com o seu conhecimento, com a sua generosidade em partilhar, viu? Muito Obrigada, obrigada né? Eu que mesmo. agradeço. Eu E que eu quero agradeço sempre. E eu quero agradecer cada um que está aí com a gente. Vou tirar uma print, né, da nossa live, claro, vou postar lá. E lembrando que agora nós conseguimos salvar as lives e eu estou colocando lá no meu canal no YouTube. Então, quem não viu e quiser ver, porque aqui no Instagram elas ficam salvas só 24 horas, né? Lá no YouTube, elas ficam lá. Então, quem quiser ver, falar com alguém. E, infelizmente, as outras lives eu não consegui. Mas as que nós vamos fazer essa semana aí, nós vamos deixar salvas lá. Tá bom? Então essa vai para lá também, doutora. Que bom. Que bom? Vamos fazer Legal. uma foto? Vamos. Acho que deu uma travadinha, né? Aí. Gente, então é isso. Pedi para vocês comentarem lá na live. Ah lá, já tá acabando. É isso aí. Liane entrando agora, Keilinha. Ah lá, nossas meninas, doutora. Logo É. mais estamos juntas com vocês, meninas. Um super beijo para todo mundo. Doutora, deixa uma palavrinha para as meninas aí. Ah, quem quiser me perguntar alguma coisa sobre esse assunto ou sobre qualquer outro, eu estou aí à disposição, né? E, enfim, estou à vontade. Certo, gente? Ó, Agradecer, né? pode agradecer. Agradecer sempre você que está sempre aí do meu lado, e sempre compartilhando muito conhecimento, muita informação. Parabéns pelas lives, tem assistido, essa de amamentação foi ótima. Ai, que bom. E assim, porque isso aí é sempre informação para a gente que também lida com isso diariamente, né? Então, obrigada, amando tudo. Ah, obrigada, doutora. Obrigada pela força, por me incentivar. Gente, obrigada mesmo por estar com a gente, tá? E ó, amanhã, Dr. Dyer vai falar sobre as doenças das cardiopatias, né? As doenças que mais atacam o coração das mulheres. Então, marquem a mãe, a tia, a avó, para todo mundo amanhã. Não vamos falar só de gestante, pós-parto. Nós vamos falar de mulher, tá? Então, marcar todas as mulheres aí, os homens também, porque precisam estar inteirados e saberem aí o que podem fazer, né? E os sinais de alerta aí, porque existem muitas doenças cardiológicas, assim como muitas, são silenciosas, né? Então ele vai falar um pouquinho sobre isso. E aí, falta 1 minutinho para cair a live. Toda essa semana aí ainda vai ter gente aí, profissionais de assim, muita relevância aí no nosso meio para trazer mais informações para vocês, tá bom? Eu espero vocês. Doutora, um beijo grande, viu? Um beijo, meninas. E obrigada. Fico com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.